Eco! Eita! Mais uma conversa curta com Tutu Rossi e Marcita, dia 22 de março de 2021. Como sempre, um assunto importante. A gente veio de uma tonada, digamos assim, né, de viagens, de roteiros pelo interior do Brasil, desde a Estrada Real, né, a Rota Imperial, e também a viagem pelo Rio São Francisco, várias lives, né? Detalhamos muito roteiros por vários estados do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, né? E dentre outros. E hoje vamos falar um assunto importantíssimo que sempre está em pauta devido à sua importância, que é o sono, né? Não tem como às vezes evitá-lo numa viagem por vários motivos, né? Seja por cansaço, seja por dormir mal, porque não é o seu travesseiro, não é sua cama, não é seu quarto, não é o seu ambiente que você está acostumado, e aí você não dorme bem, ou resolveu parar no lugar que às vezes não é um lugar silencioso, então você passa uma noite acordando várias vezes devido ao barulho externo, não é mesmo? Tem vários motivos, né? Estresse também, medicamentos, né? Insônia. Tem vários motivos para a gente passar o dia cansado e com sonolência. E estamos na estrada, rodando horas e horas, né? E mesmo com sono, que a gente sabe que temos que parar, né? Tirar um cochilo, tirar um descansinho de 15, 20 minutos, num lugar agradável, né, de sombra, e isso refaz a gente e continuamos a viagem, mas na prática nós sabemos que mesmo com sono continua-se a viagem por mais horas e horas, né? Eu vou dormir só a hora que eu chegar no hotel à noite, e passa o dia arrastando aí de sono, quilômetros e quilômetros, horas e horas em cima da moto, ou dentro de um carro, ou dentro de um outro veículo, e colocando em risco a sua vida, a vida de quem está contigo e também de outras pessoas, né? O sono, segundo, né, estudos há mais de 2 décadas de estudos, né, sobre o sono, e também sobre os acidentes que são ocorridos, né, no trânsito. A Associação Brasileira Associação Brasileira de Medicina do Trânsito e também a Academia Brasileira de Neurologia, a ABNT, e a Abramet, né, vem fazendo estudos, né, bastante embasados em dados científicos, com entrevistas de mais de 500 motoristas, né? Enfim, e os dados estatísticos são extremamente alarmantes em relação aos acidentes ocasionados por 2 fatores. Estes 2 fatores somam 60% dos acidentes. 42% dos acidentes, né, de trânsito são devido ao sono do motorista e 18% à fadiga, ao cansaço. Estes 2 fatores somam 60%, né, da estatística de acidentes do trânsito. E acidentes fatais, o sono lidera não, né? O sono tem uma grande parte nessa estatística também, correspondente a 20% dos acidentes fatais no trânsito é devido também ao sono. Então, veja que o sono com a fadiga, eles estão aí responsáveis de
60% dos acidentes no trânsito, tá? Significa que cada 10 acidentes, 6 corresponde ao cansaço e ao sono, né? E especificamente ao sono, 42%. Bom, é muito sério, mata mesmo, o sono tira vidas, não é mesmo? É um inimigo invisível, você não vê, você sente o sono, mas o corpo dá vários sintomas para você, né? Quando você está começando a ficar com sono, seus reflexos ficam mais devagar, você começa a piscar mais vezes, começa a passar a mão na cabeça, passar a mão no olho, passar a mão na bochecha, você começa a movimentar mais as mãos, porque o sono está começando a pesar. E tem gente que também tem muito sono profundo, muito sono pesado, que a hora que ele pega o sono, ele não acorda fácil. Então, ou seja, 42% dos acidentes ocasionados devido ao sono do motorista, acidentes de trânsito. Então é um tema importantíssimo, é um tema que vale estar nas pautas, né, de assuntos para todos nós que estamos na estrada dirigindo a todo momento, não é mesmo? Então é um problema real, né? Isto é um fato, não são hipóteses. Estes dados estatísticos, são relatados por fontes verídicas, de estudos, né, que vêm acompanhando os acidentes de trânsito no Brasil. Isso eu estou falando respectivo ao nosso país, Brasil. Não é um dado estatístico global, isto é para o nosso país, Brasil, tá bem? Então a gente está falando hoje, nosso assunto de pauta da conversa curta com Tutu Rossi e Marcita é o sono. O sono, né? O sono na viagem. Então, como é que eu chamei o título? O sono na viagem. Enfim, até o título, né? Sono na viagem, uma realidade quase inevitável. Uma realidade quase inevitável, porque o sono vem e não é nós que mandamos, não é? Também tem, juntamente com a Academia Brasileira de Neurologia e a Abramet, eles fizeram um tempo atrás, eu acho que todos vocês se lembram, não dê carona para o sono, lembram? Então eles fizeram uma sensibilização dos estudos estatísticos e tudo mais, as causas, né, dos acidentes de trânsito. Então não dê carona para o sono, ok? Então quem quiser se interagir mais sobre essa questão da Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, abramet.com.br. A Marcita vai colocar aí para vocês, abramet.com.br, www. Então, Associação Brasileira de Medicina do Trânsito e a Academia Brasileira de Neurologia vem acompanhando, né, os motivos de acidentes de trânsito, e a estatística é aterradora quando se trata do sono. O sono é um dos principais fatores que ocasionam, né, enfim, acidentes de trânsito, e 20% das mortes de acidentes do trânsito. É algo gravíssimo, é muita coisa, né? Então, temos que diminuir essa estatística, temos que nos conscientizar que quando estamos com muito sono, é hora de parar, descansar, ou então tomar, né, aquilo que você sabe que para você funciona, mesmo temporariamente. Um café bem forte, um café com Coca-Cola, né, um chimarrão, enfim, né, cacau também, né, cacau tem cafeína, são produtos, plantas, né, que contêm cafeína, e que dessas plantas, então, eles fazem, enfim, eles fazem energéticos, eles fazem bebidas, eles fazem chá, eles fazem
né? Um monte de coisas derivados desses produtos que têm cafeína, né? Bom, então, dado essa estatística aí, sono, X, acidentes de trânsito, que eu estou falando agora, com dados estatísticos de fontes que estudam, né, o que ocasionou o acidente de trânsito, e o sono está aí sendo um dos fatores mais importantes na questão, né, de maiores problemas que ocasionam acidentes de trânsito. É isso, então vamos bater um papo aí sobre este assunto do sono, né? E antes de literalmente entrar agora neste tema, é claro, temos no nosso momento aqui dizer boa noite para quem está chegando. Você já pegou o sanduichinho, e eu já comecei meio sério hoje, não sei se vocês perceberam, porque... É meio dormindo? A Márcia está falando que eu estou dormindo aqui. Para mim, quem resolve? O que tira o sono de vocês, né? O que tira o sono de vocês? Além das contas para pagar, né? Isso tira mesmo o sono, né não? Ainda mais nesse momento que a gente vive, meu Deus do céu, ver os boletos aí chegando, tira o sono de qualquer um, né? Mas eu assim, se eu tomar café à noite, uma xícara de café tem 100 miligramas de cafeína. Uma xícara de café. Em média, tá? Em média, 100 miligramas de cafeína. E uma xícara de chá tem, em média, 40 miligramas de cafeína. Ou seja, tem muita cafeína, né? O café. Então, o chimarrão também tem, né? Bom, se eu tomar um café forte agora, olha, eu vou dormir, sei lá que horas, mas vai ser muito tarde da noite, porque cafeína faz um efeito em mim de tirar o sono. Ou seja, a cafeína, ela atua no nosso sistema nervoso central, ou seja, no nosso cérebro, né? Que faz com que ele trabalhe mais intensamente, tá? E isso faz com que a gente iniba um pouco o sono com a cafeína no nosso corpo, tá bom? Então, a perguntinha que eu já vou começar para vocês, e tô acordando, hein? Tá bom, né? A Marcita que tá dando dura em mim. Tô ficando com sono. Ai, meu Deus do céu, vai. Só fazendo comentário, o Alcides Matas aqui, que recebeu o livro, né, que você enviou. Que bacana aí. Tá agradecendo. No dia, Alcides Mata, grande amigão da gente que fica não, né? Ele está sempre participando da nossa live e fica assim, dando sugestões também, participando, é isso que eu quero falar, né? Nos dando informações. E dia 1º de março, nós sorteamos aqui 2 livros do Marcelo Leite, Raízes do Rio Amazonas. E o Lauro Vale foi um dos vencedores e o outro foi o Cid Matas, o Alcides Mata. E ele recebeu agora, hoje, o livro, né, Raízes do Rio Amazonas, e está aqui. Boa leitura, Cid. Comentando para nós que recebeu o livro hoje. Cid, cada página desse livro aí, Raízes do Rio Amazonas, é uma grande viagem. E este livro também, eu não me canso de falar sobre ele, porque ele nos motiva muito e nos dá coragem. Porque nós vemos, né, 4 motociclistas, um de cada país, com as suas motos, se aventurando por 2 meses. Não foi fácil a expedição deles, seguindo todo o Rio Amazonas. E disso saiu um belo de um livro, relatos por onde eles passaram, com mapas, com entrevistas com várias pessoas, com tribos indígenas, né? E várias fotos, é um livro de fotografias, na verdade, ilustrativo, né? O papel do livro é excelente, as fotos têm altíssima resolução, mostra todo o caminho que fizeram, desde a foz do Rio Amazonas até a sua nascente no Peru. Então, gente, é uma leitura para nós motociclistas imperdível. Raízes do Rio Amazonas, do Marcelo Leite, do grande amigo Marcelo Leite, e um baita motociclista. Para quem não o conhece, gente, é uma referência de motociclista, sabe? Do que é ser motociclista. Corajoso, ele tem várias viagens, o currículo dele é fantástico, já viajou pelo mundo todo, 5 continentes por 2 anos e continua viajando.
Mesmo na pandemia, ele estava na Europa fazendo um roteiro agora, né? Ele tem um contrato com a Honda, onde ele está agora fazendo viagens com a Goldwing e também com a Africa Twin 1100, né? E também tem os roteiros dele mesmo pela África, pela Mongólia, pelo Tibete, pelo Nepal. Olha o nível do Marcelo Leite, né? Tem que tirar o nosso capacete para ele, não é nem o chapéu, né? A Adriana Matas está lendo o livro. A Adriana? Adriana Matas. Adriana Matas. Eu estou lendo, estou adorando. Aí. O texto, fotografia, muito rico. Muito rico, exatamente. Essa é a palavra. Riquíssimo livro. Bem, vamos dar uma boa noite aqui pro pessoal que já está bombando aqui. Nossa Senhora! Oh, Silvéria Seture! Campo Grande, Mato Grosso do Sul na área. Olha, falando de Lauro Vale, está aqui conosco também o nosso querido Lauro Vale, que eu tenho certeza que está lendo o livro também, né? O Cláudio, lá de Socorro também. O Cláudio de Socorro, o doutor Cláudio. O doutor Cláudio de Socorro também. Viramos grandes amigos, amicíssimos, né, doutor Cláudio? Ai, que bom tê-lo aqui conosco, viu? E hoje, como o senhor é médico, eu vou pedir a sua ajuda. Temos um médico aqui conosco, o doutor Cláudio, que está no Instagram, né? E nós fizemos uma amizade muito boa e ele é uma pessoa que eu admiro muito pela inteligência do Dr. Cláudio, pela visão de vida que ele tem, como ele enxerga a vida. E ficamos horas viajando, então deu para a gente conhecer um pouco com a nossa conversa. Então hoje eu passo a bola para ele, do sono, os motivos do sono. Eu já no começo da live eu já mostrei estatística, né, que foram levantados pela Abramed e a ABN, né, Academia Brasileira de Neurologia, e também pela Associação Brasileira de Médicos de Trânsito, né? Para quem não sabe, existe Associação Brasileira de Médico de Trânsito, gente. Olha que quanta coisa que tem o Brasil que nós não sabemos, não é verdade? Então, quem puder contribuir com informações, com sugestões, é um tema importantíssimo, né? Dada a devida atenção a este assunto de hoje, pode salvar vidas, não é mesmo? Uma vez que a gente está consciente do perigo que é viajar com sono, não é? Então a gente tem que ter plena noção do perigo, né? Que o sono nos traz, né? Quando a gente está com sonolência, está cansado, a fadiga também ocasiona muito acidentes, enfim. Então, tá aí uma conversa que é de interesse de todos, independentemente de que veículo tem. A partir do momento que você está com um automóvel, com um veículo, alguma coisa que se movimente na sua mão e você é o responsável por ele, né? Então, você tem que ter noção do perigo que é o cansaço, a fadiga e o sono, não é mesmo? Entre outros fatores, é claro, mas o tema hoje é sono na viagem. E o Rogério Telli está aqui com a gente. O Rogério Telli. Ô, Telli. Ele já deu uma dica. Mate gelado com Red Bull. É ótimo. Aí, olha, sugestão do Telli, né? Ele mora em Bauru, próximo de Bauru. O Telli está falando que mate gelado com Red Bull. Tá aí a primeira receita. Tá a primeira receita aí saindo, gente, anotem aí, tá? Depois, é claro que cada um, gente, tem um sistema biológico. São sugestões, né? Então, para cada pessoa tem um tipo de reação. Às vezes tem pessoas que tomam café e não acontece nada, né? Continua com sono, etc., mesmo tomando café. Então, assim, cada um é cada um. Mas também nós sabemos que cada um sabe aquilo que ameniza o sono, que tira um pouco o sono, não é mesmo? Eu falei que o café para mim ajuda, mas não é só café. Eu vou deixar vocês falando um pouquinho e também vou dizer o que outra coisa me tira o sono, que me ajuda muito. Então aguardem aí que daqui a pouco eu falo. É legal saber se outras pessoas já passaram por isso, né? Já teve sono e dormiu. Ah, então, a Márcia está aqui colocando vocês na parede. O Elson
Elson, que está aqui no Instagram, já falou que já dormiu 2 vezes. Olha aí. Uma perto de Brasília O e Elson. outra vez no Chaco da Argentina. O Elson está aqui conosco, que ele fez um acampamento solo, né? Que o Elson ele gosta muito de viajar sozinho. E ele escreveu um livro que eu sempre mostro aqui também. Está aqui o livro dele, Marcita. Do Elson. O Elson também é um outro baita motociclista. Eu terminei já de ler o livro dele, fantástico, né? Aventuras em 2 rodas. A Márcia vai pegar o livro, né? Acho que está aqui em cima. Então o Elson está falando que já dormiu 2 vezes, né? 2 vezes pilotando a moto. Aqui, aventura sobre 2 rodas. Aí o Elson, ó. Elson Antônio Gelen. Tanto é, se vocês quiserem obter o livro dele, eu vou pedir para o Elson, que está aqui no Instagram ou no Facebook? Está no Instagram, para que o Elson escreva o contato dele, se ele quiser, obviamente, né? Está no Facebook também. Está no Facebook também. Para quem quiser o contato do Elson e ler esse maravilhoso livro também das aventuras dele. E tudo aqui viajando sozinho, sabe? Então, este livro aqui, eu ganhei do Elson, tá aqui a dedicatória. Então tá aí, o Elson disse que já dormiu 2 vezes pilotando a moto na viagem, né? E digam a verdade, quem que já dormiu aí e que tá aqui para contar a história, né? Porque muitos não estão mais. Pela estatística, né? Deus o livre, gente do céu. Eu vou concordar. Eu vou dizer que eu também já, e não é com pouca frequência, que às vezes eu dirijo com muito sono, devido a vários motivos, que eu tenho que viajar, etc. Mas eu paro, tá? Eu paro, tomo o meu café, que vocês sabem que para mim tem resultado. Para mim, eu tomo um café bem forte, expresso, e tomo uma coca. Principalmente com a coca de litro, aquela KS, que parece que ela tem mais açúcar, eu não sei, me ativa mais. Então, eu tomando um café expresso bem forte e uma Coca-Cola em cima, eu já fico por mais uns par de horas dirigindo. Eu sei a hora que eu estou muito cansado, eu sei a hora que eu estou com sono, eu tenho um controle muito grande sobre o domínio do sono que eu tenho. Então, eu sei a hora que chegou meu limite. Eu tenho que parar. O que me refaz muito é descansar, fechar meu olho num lugar sossegado por uns 15, 20, 30 minutos. Sabe, aquele que você tenta apagar seu cérebro no sentido de não pensar em nada, simplesmente descansar, respirar fundo algumas vezes, sabe, voltar ao estado de equilíbrio. Olha, dá uma paz, e esses 15, 20, 30 minutos que eu fico descansando, me refaz tanto, gente, me refaz tanto. Estou falando por mim, tá? Eu estou falando as coisas que para mim funcionam quando eu estou com sono. Eu não vou dizer que eu nunca viajo sem sono, seria uma mentira, porque eu acho que todos nós, em algum momento, em alguma viagem, sentiu sono. Isso é comum, gente, isso faz parte, parte do nosso metabolismo. O sono. Só que você tem que controlar o sono e não deixar o sono virar um caso de um acidente, pelo amor de Deus. Então você tem que conhecer muito a sua reação que você tem quando você começa a ficar com sono e o que te faz para tirar o sono, para amenizar o sono, não é mesmo? Por exemplo, a Elza, uma grande amiga, também esposa do Fernando Ribeiro, do Mergulhão, como a Márcia, ela colocou no nosso Instagram, fez uma pergunta, o que te tira o sono? Tanto é que eu quero agradecer as pessoas do Instagram que responderam, né? E umas do Facebook também, a Márcia está falando, que responderam. Café, chá, Coca-Cola, energéticos, saíram vários, né? Várias coisas, vários produtos, digamos assim, sobre o que tira o sono para aquela pessoa, né? E a Elza, ela é garupa, e eu já vou falar sobre essa questão da garupa, que é tão importante quanto o piloto, tá? Em relação tudo focado ao sono, tá, gente?
tudo que nós estamos falando aqui nesse momento, não percam o foco que é o sono na viagem, né? Tá? Então a Elza, ela falou assim, o que me tira o sono, por incrível que pareça, é uma bala japonesa, ela é importada do Japão, você encontrará essa bala em estabelecimentos de produtos orientais, né? E essa bala chama Super Mega Blaster, Super Mega Blaster, né? Super Lemon, é de limão, diz que é extremamente azeda, você chega até a arrepiar quando coloca essa bala na boca, né? De azedo, mas depois de alguns minutos ela fica doce e agradável. Mas este começo, que ela é muito azeda e que você chega até lacrimejar e arrepiar, ela tira o sono. Tira o sono. Isso, estou falando cada um, tá? Eu estou falando um relato da Elza, que para Elza, esta bala tira o sono. E por um bom tempo. Depois volta e ela chupa mais uma bala. Então, chama-se Super Mega Blaster. Super Mega Blaster é uma balinha, né? Única. Vem uma bala só em cada envelopinho, e ela diz que espanta sono, que é o espanta-sono. Então você chega lá no estabelecimento oriental. E nem qualquer um que tem. Não é qualquer um que tem, não é fácil de achar. Ela disse que só tem lá na Vila Carrão. Ela disse que a mãe dela mora lá na Vila Carrão e tem lá uma loja de produtos orientais, lá na Vila Carrão, em São Paulo, que lá tem esta bala, né? Super Mega Blaster, Super Lemon. Super Lemon, limão, né? Sabor limão. Muito azeda. Mas diz que para ela, esta bala, então, tira o sono. Olha que interessante, achei interessante o relato da Elza, sabe? Tem uma coisa importante aqui com o Adolfo. O Adolfo está aqui com a gente. Está aqui no... O Adolfo? Adolfo Lembo. Opa, Adolfito Lembo, nosso querido Rambo. Ele lembrou uma coisa importante, que é a questão do diabético. Coca-Cola energética é um crime. Verdade? Nossa Senhora. Não, mas aí, né, Adolfo, olha, eu quando estava na minha pós-graduação, e depois também, uma grande amiga que estava na mesma sala que eu, durante mais de 20 anos, e ela é diabética, e os cuidados que ela tem que tomar diariamente com a diabetes dela. Então, essa questão de viagem longa, ela sente muito sono, sonolência mesmo, devido à diabetes. Então, a diabetes é um problema seríssimo no caso do sono. E também, às vezes, fica desregulado a questão da diabetes e ela não percebe, né? Então, às vezes, não percebe. E aí vem um sono, assim, absurdo. E é claro que quem é diabético tem que saber a alimentação para não fazer mal para ele. Sabe que açúcar, essas coisas, meu Deus, é um veneno, né? Mas o Adolfo falou bem, quem é diabético tem que tomar muito cuidado com o que come e o que toma, principalmente de remédios, etc, né? Agora, tem gente que não sabe que é diabético e tem aquela tendência, aquela curva de diabetes também, que às vezes ele está se tornando, né? Está caminhando para a diabetes. Por isso que é bom fazer exames, né, com certa frequência sobre diabetes também, viu, gente? É uma doença que, olha, eu não sei a estatística dela, mas com certeza é altíssima as pessoas que têm diabetes, principalmente dependendo da faixa etária, né? Tá certo? Então, vamos cuidar da saúde. O Adolfo Lembo tem toda a razão. E o Adolfo lembra também que o descanso antes da viagem é necessário. É que muita gente fica ansiosa e não dorme antes da viagem. Eu sou assim também, gente. A ânsia, sempre, eu lembro que já tivemos uma live aqui sobre ansiedade, como controlar a ansiedade. A maioria dizem que todos nós somos ansiosos, com graus de ansiedades diferentes. Uns controlam, outros não. Mas, a princípio, todos nós temos um princípio de ansiedade. E eu sou um exemplo, viu, Adolfo? Que quando eu estou para fazer uma viagem, e se essa viagem eu tenho que sair, por exemplo, às 4 da manhã ou 5 da manhã, antes do sol nascer, que é o
que é um horário do qual eu não estou acostumado, o meu corpo também não está acostumado, olha, a ansiedade bate. E se eu conseguir dormir 1 ou 2 horas, pode ter certeza que é muito. E outra coisa, já que estamos falando dessa questão da ansiedade e que às vezes você não dorme, ou quando você tem que sair muito cedo, antes do pôr do sol, ao nascer do sol, perdão, antes do nascer do sol, a Marcita sempre me ajudando, né? Sempre me corrigindo. Eita, que essa Marcita aqui, essa live não seria assim, né? Como ela é. Então, antes do nascer do sol, o que acontece? Nós sabemos que a gente demora um pouco para acordar, não é mesmo? Este é um dos maiores perigos, é o início de uma viagem. Quando você levanta muito cedo, você ainda está com muito sono, sonolento, cansado, e pega a moto com sono. Às vezes deixou para tomar café no meio da estrada, mais tarde, não tomou um banho antes para tentar acordar, ou seja, você quase saiu da cama, se vestiu e está em cima da moto. E continua com aquele sono pesado, mas está acordado, mas com sono. E, claro, você vai levar aí um bom tempo, né? Esse bom tempo é relativo de cada um, tá? Mas isso vai acontecer para quase todos nós, quando a gente acorda muito cedo, que não está acostumado. Então, este momento, esta primeira hora que você está com sono, começando uma viagem, a estatística de acidentes também é altíssimo, tá? Altíssimo. E também a hora que você está chegando de uma viagem, que está cansado, fadigado, que está com a fadiga, que está com sono, devido a vários dias que você também já vem, né, viajando. Então, assim, é na chegada de uma viagem que nós temos alto índice da estatística de acidentes, né, devido a esses 2 fatores, principalmente o cansaço, o sono e a ansiedade para chegar. E também quando você está saindo, a ansiedade de sair e o sono que ainda, né, você está no seu corpo, né? Você ainda, enfim, não acordou direito. Muito cuidado, gente, no horário de sair de viagem, se for muito cedo e você não está acostumado com aquele horário, e também a hora que está chegando de uma viagem. A ansiedade mata, não é mesmo? Então, o sono mata, o cansaço mata e a ansiedade também. São 3 fatores que não podemos bobear com eles. Eles literalmente matam, tá? Bem, olhei aqui vários comentários, tanto no Facebook quanto no Instagram, e tem uma coisa que é meio que unânime aqui, viu? Com relação a onde as pessoas dormiram. A Cláudia Trek falou que dormiu no Chaco argentino. Teve mais alguém aqui que falou isso, acho que o Fernando Rosa. O Fernando Rosa. Tem mais gente aqui, ou seja, uma estrada como a do Chaco Argentina, a Rota 16, Isto. Realmente leva a sono. Olha, já que olha como eu fiz um roteiro assim, né, vários pontos, né, do que pode causar o sono. E perdão, a Cláudia Trek. A Cláudia Trek está falando que no Chaco argentino, que são quilômetros e quilômetros de um cenário, depende, né? É muito relativo o que é bonito para um e o que é bonito para outro. Então, mas para aquela pessoa, se aquele cenário é monótono, que para muitas pessoas o Chaco argentino, por ser um retão, não tem muitas montanhas, ele é uma planície, visualmente ele não muda muito, então tem um cenário meio monótono, né? O que acontece? E muitas horas de pilotagem, porque no Chaco também, quem está saindo do Brasil para ir para a Argentina, passando pelo Chaco argentino, já está muitas horas pilotando. Então, com o passar das horas, isso também é um levantamento estatístico, né? Que a cada 4 horas de pilotagem, você tem alguns pontos de extremo cansaço que faz com que você dê uma relaxada na pilotagem. A cada 8 horas, isso se torna mais grave. E acima de 8 horas, o risco de acidente é 2 vezes maior. Não é? Então, quando você está passando por regiões monótonas para você, né? Isso é muito pessoal,
a questão do sono, do visual, do cenário, da quantidade de pilotagem por dia que ele está acostumado ou não, das horas que ele dorme à noite. Eu estou falando isto, cada um sabe aonde o calo aperta para ele, não é mesmo? Não dá para generalizar, mas alguns pontos são comuns entre nós, ou seja, que existe o sono, não é? E cada um, então, sabe o que tem que fazer, ou se não sabe, a gente está dando aqui, vai passar várias sugestões para vocês sobre como amenizar o sono. Algumas nós já estamos falando. E ambientes como o ambiente como Chaco argentino, que a Cláudia Treck está falando que para ela deu sono, né? Deu sono. Agora, o sono também, gente, ele tem a ver também com uma coisa que às vezes você não está pensando, que é a vibração do corpo que você tem na moto. Não esqueça que quando você tem uma reta, você não muda muito a marcha da moto. E ela entra numa ressonância de vibração constante. O barulho também constante. Você está lá 80, 90 por hora, né? Ou 100 por hora. Exemplo, você tem 200 quilômetros de reta. 200 quilômetros de reta. Você vai levar 3 horas para atravessar esses 200 quilômetros aí. 3 horas. De uma monotonia. Com a mesma frequência do motor trabalhando. Com a mesma marcha. Tá? Com a mesma aceleração. E outra, esse movimento do pêndulo que nós temos na moto, tá? Você vai para frente e para trás. Juntamente com a vibração do corpo que você tem. Justamente com o cenário contínuo que você tem, a sua visão que você está tendo, né? O chacoalhar da cabeça. Todo esse cenário corporal, auditivo e visual, né? São fatores que induzem a fadiga, ao cansaço e ao sono. Isso nós, motociclistas, temos muito, dependendo por onde você está passando. Isso acontece em viagens longas, geralmente. Quem vai para Ushuaia, que tem aqueles retões e retões. Quantas pessoas que eu conheço que já falaram que dormiram na viagem por ser longa, muitas horas de estrada e retas. E isso, somado com todos esses fatores que eu falei, acabei de falar para vocês, né? Você não percebe que você está passando por todos esses fatores. Não é? A vibração do corpo, o movimento pendular, o movimento da cabeça, a sua visão que é mais ou menos constante na viagem, tá certo? O seu visual monótono, que para você é monótono, esses fatores aos poucos, sem você perceber, você vai entrando numa sonolência, né? Tipo quase entre aspas, no hipnotismo, né? Da viagem, tá? E aí, de repente, você começa a perder o reflexo, a orientação e bate o sono de repente e você pode sair da estrada porque você dormiu. Tá bem? Então, cuidado, nós motociclistas, muito cuidado com retas longas, com cenários que para você não está chamando atenção, com horas e horas que você vai levar para atravessar aquela rota, aquela estrada, tá certo? Por exemplo, eu vou muito para o Paraná, pegando a Castelo Branco. A Castelo Branco são 315 quilômetros, quase de reta. Então, eu que já passei várias vezes, de repente para mim se torna uma coisa monótona, porque eu já conheço bem, são 315 quilômetros de estrada dupla, né? E mantendo a mesma velocidade, o mesmo cenário, pode me dar um sono muito grande, toda essa questão de você ter 300 quilômetros de uma reta, né? Então, cuidado com essa questão onde o cenário para você é monótono e você vai passar por vários tempos passando por este cenário monótono. Aí é batata que pode aparecer um sono pesado e somado com o cansaço, com a fadiga, tá bem? Muita atenção nessas regiões. A Cláudia Treck tem toda a razão em nos chamar a atenção para regiões, né, que para você seria monótona. Então, muita atenção aí, né? Tem o casal Trip Motos que está aqui com a gente. Oi, com o casal Trip Motos. Ele falou assim, deste mal não sofro. Até para dormir em casa já é um custo. Até de carro sempre viajo de noite.
Mas você também não dorme à noite. Olha aí, então tá aí. Então tem gente que não tem problema, não é? Mas você também é um que não dorme à noite, mas dorme, às vezes tem sono. Sim, é verdade. Então eu tenho problema, problema assim, eu tenho sono muito leve à noite. Eu acordo várias vezes e às vezes eu levanto cansado, né? Chama distúrbio do sono, quando você levanta cansado e com sono. Tem gente que dorme bem, cuidado com essa questão também. Tem gente que dorme bem, mas devido ao distúrbio do sono, isso é estudo, tá, gente? Tá? Ele continua com sono durante o dia e cansaço, mesmo dormindo bem. Então, aí precisa ir num profissional e para ver o que está acontecendo. Mesmo ele dormindo bem, ele continua com sono e cansado no outro dia. Então, tem muita gente assim, tá? Esse distúrbio do sono é uma coisa comum. Aliás, o problema do dormir hoje é um problema mundial, né? Mas como nós estamos falando de Brasil, nós, motociclistas brasileiros, né, aqui no nosso país, problema de dormir bem, de sono, é também assim, a maioria das pessoas tem os seus probleminhas para dormir bem, não é mesmo? Ou um travesseiro que não está legal, ou o colchão que já está meio torto, ou o vizinho que faz barulho, ou um cachorro que não para de latir, ou a sua rua que não tem muito movimento. Enfim, tem inúmeros fatores que às vezes não faz você dormir bem, né? O estresse que você tem, preocupações. O De Oliveira falou que já experimentou uma bala que chama Puajo. Puajo? Puajo. Vamos marcar aí. Puajo, Quem? O De Oliveira. O De Oliveira tá dando uma sugestão. Diego Oliveira. Diego Oliveira. Puajo. Uma bala. Mas do que será que é essa bala, hein, Diego? Puajo. Vocês já ouviram falar nessa bala? Puajo. É a que eu experimentei. Tem esse nome. É a que ele experimentou. Agora, surtiu efeito, Diego? Experimentou, mas te tirou o sono? Igual a Elza. A Elza falou que para ela funciona, né? Então tá aí o Diego falando que a bala Puajo. Para ele experimentou. Mas ele não falou se é. Claro, subentendendo que para ele funciona, né? Tá bem? Bom, vamos continuar falando dos fatores que podem ocasionar o sono. Viagens muito longas. Quando você faz um roteiro e você faz um roteiro muito longo naquele dia, hoje eu vou fazer 800 quilômetros, né? Eu vou fazer 700 quilômetros, que já é longe. Então, o que acontece? Você vai viajar no mínimo 10 horas para andar 700 quilômetros. No mínimo 10 horas, né? 10 horas de pilotagem não é tão trivial. E o que acontece quando você faz uma viagem de muitas horas por dia pilotando? O que vocês acham que nós temos que fazer? Temos que parar mais. Mas uma viagem longa, a gente, se parar muito, nunca chega. Mas, se você não parar, talvez você nunca chegue também. Olha o que eu estou falando aqui. Vamos tentar entender. Quando você vai fazer uma viagem de 10, 12, 13 horas num dia, você vai realmente sentir muito cansaço. Principalmente quem não está muito acostumado a viajar todas estas horas por dia, né? Você está de férias, pegou a moto e vai fazer uma longa viagem. E você fez o roteiro que naquele dia você vai andar 700 quilômetros. Então, significa que você vai exigir do seu corpo. Principalmente se você já saiu um pouquinho cansado e daquela questão da ansiedade e não dormiu direito. Ou durante a viagem mesmo, que você tem uma outra perna longa. Então, eu aconselho parar a cada 2 horas. Mesmo para uma viagem longa. Claro que você não precisa parar e ficar meia hora parado, 40 minutos. Pare rápido. E faça alongamento. Alongamento. Estica a perna, braços, o pescoço, a coluna. Tenta ficar ereto na moto durante a viagem, porque o seu corpo vai cedendo e você vai relaxando, e o seu corpo vai assentando, e um peso maior vai caindo sobre você nessa viagem longa.
Então seus músculos vão relaxando e você vai arcando literalmente assim. E aí pode te dar dor de cabeça, enxaqueca, devido a toda essa força muscular e o seu corpo mal posicionado. Então, numa viagem longa, você tem vários fatores que podem amenizar o seu sono, que é você saber pilotar, você pilotar num posicionamento que faz com que a sua circulação do sangue, a sua respiração, a ventilação, se tiver um dia de mornaço, então, nossa senhora, pessoal, você fica 12 horas viajando com 35, 40, 45 graus, que você está no verão, abafado, quase sem vento, e aquela jaqueta e você suando. Pensa, se você não vai cansar, ficar com fadiga e com sono. Vai, com certeza vai. Então, você tem que ir parando, gente. Tem que ir parando. Então, é nesse momento que você tem que ter a consciência de quanto que o sono pode acabar com a sua viagem. É justamente aí. Ah, mas eu tenho mais 500 quilômetros para andar. Não faz mal. Controle a ansiedade. Mas segurança sempre vem primeiro, gente. A hora que tem uma viagem assim, abra mais a jaqueta, deixe entrar um ar com o vento da moto, saia um pouco da frente da bolha e deixa o vento entrar. Abra um pouquinho a manga da jaqueta para o vento entrar aqui também. Só nesses momentos onde o mornaço está uma coisa absurda, né? Entende? Então, de repente também, eu já peguei juntamente com a Marcita no norte da Argentina, que foi uma estufa de 200 quilômetros, o vento estava tão quente que eu preferi fechar tudo, porque o vento queimava. O vento nos queimava. A pele nossa ficou tudo vermelha, tudo. Onde é que batia o vento, o pescoço? Porque o vento era quente demais. E eu não conseguia sair daquilo, gente. Era uma bolha, uma estufa. Parecia que a gente estava literalmente dentro de um forno. E eu parava a moto para tomar água. E não esqueça de tomar sempre muita água, muito líquido. Aquelas folhas secas do acostamento da estrada, que estavam esturricadas de um lugar tão seco daquele. Foi uma das viagens, um dos momentos de inúmeras viagens que nós fizemos, mas esse momento foi tão marcante, devido ao calor. Era um céu estranho, o céu estava com cor de leite meio amarelado, assim, umas nuvens estranhas. Parecia que a gente estava em outro planeta. Uma coisa, não passava um carro, não passava ninguém, parecia o fim do mundo, sabe? E assim, se você não tem um autocontrole, se você não tem paciência, não exagere na velocidade, porque você pode fundir o motor da sua moto devido à temperatura, sabe? Então, tem que ter sangue frio nesse momento de grande calor, digamos assim. Controle a sua ansiedade, tenha calma, não se apavore, não entre em pânico, tá certo? Agora, gente, e durante também a viagem, você sabe que eu costumo... Outra coisa que me faz também tirar o sono, isso eu aprendi com meu tio Alírio. Meu tio Alírio foi um grande viajante, né? Mas de carro. E ele está vivo ainda, já está com 90 e poucos anos. Ele mora em Blumenau e vive em Camboriú e Blumenau, nessas duas cidades aí. Gente, e ele nós sempre nos demos bem, eu e o tio Alírio. É o irmão mais velho da minha mãe. E eu sempre curtia muito as viagens dele, viajava muito, gente. Ele viajava o Brasil inteiro, dias e dias. Ele era um exemplo para mim, uma referência de pessoas que adoravam viajar. E nós falando de viagem, nós estávamos num restaurante, eu acho que era em Camboriú. Às vezes eu passava lá para dar um abraço nele, que eu gosto muito dele, ele está vivo ainda, né? Ele falou assim, eu falei assim, tio, nessas viagens o senhor não sente sono? Ele falou, sinto. Eu falei, e o que o senhor faz para tirar o sono? Ele falou assim, Tutu, eu faço uma coisa que para mim parece mágica, mas funciona muito, mas muito mesmo. Você sabe o que eu faço? Eu tiro o meu lenço, ou um pano, ou uma toalhinha pequena,
Eu sempre levo o lenço na minha calça. Pode ser calça de motociclista, pode ser calça de... calça de gandura, cordura, pode ser qualquer calça. Eu dou um jeito de ter um bolso para o lenço. Eu paro e molho o lenço, de preferência com água gelada. De preferência com água gelada. Eu deixo ele bem úmido, quase pingando, e coloco ele no pescoço, aqui. Antes eu lavo bem a cabeça, lavo o rosto, que é uma outra coisa que me tira o sono, é você se refrescar. Você se refrescar. Parar, tomar bastante água, ir no banheiro, lavar bem o rosto, a nuca e a cabeça. Refrescar. Porque o capacete, gente, te deixa todo com calor, né? Todo suado. Eu estou falando que quando a gente pega a estrada para viajar mesmo, né? Entende? Então, você tem que amenizar um pouco aquilo. Então, esse calor todo, esse suor todo, eu lavo a cabeça, fico pingando, tá? E depois, esse lenço é um exemplo. O lenço que eu estou, ou uma toalhinha pequena, se for água gelada, é melhor. Se você comprar uma garrafinha de água gelada, ou pede gelo para colocar num copo, e molhar todo o lenço e colocar no pescoço aqui, ó. Eu dobro ele aqui, coloco aqui na jaqueta, mesmo que molhe. Vai molhar a sua camiseta por dentro? Vai. Gente, mas o que é um molhadinho? E daqui a algumas horas seca. Agora, isso para mim é igual meu tio Alírio. É como assim, tirar o sono com a mão. Eu fico por mais umas boas horas, gente, sem sono. Isso que eu quero dizer é o seguinte, eu estava com aquele sono terrível, com aquele sono que eu não estava aguentando, aquilo que você já não para de piscar mais, fala assim, não aguento de sono. Então, para você ver que para mim, tá, dá tanto resultado isso, e quando eu estou nesse sono que já está no limite, eu vou, me lavo todo, como eu falei, a cabeça, né, o rosto, e molho bem o pano com água gelada, o seu lenço, carregue sempre uma toalhinha na moto, sempre. Molhe e coloque no pescoço, bem aqui no pescoço, fecha sua jaqueta, que você vai ver que o sono, ó, ele foi embora e você continua a sua viagem numa boa. Então, esse é um dos grandes remédios, para mim, que funciona muito bem. Um lenço, uma toalhinha molhada no pescoço, ok? Como funciona, gente? Tá aí mais uma sugestão, então, para vocês que têm sono como eu, como todos, né? Que tem sono em viagem. Uma dica, então, para você amenizar o sono, tá? A Tamara tá aqui com a gente. Boa noite, Tamara. Ela molha o pulso. Tá aí, para Tamara, assim como molhar o pulso para ela tem efeito, este pano para mim no pescoço também. Olha aí como a gente está vendo que a água, gente, a gente tem uma reação com água fantástico, né? E geralmente para o bem. A água faz muito bem. Tomar muita água, enfim. E a água também tira o sono, como eu estou te falando, né? Esse pano molhado no meu pescoço é uma das coisas que mais funciona para mim. Mais do que café com coca, cacau. Cacau também tem, chocolate também tem cafeína, tá certo? Chá, chimarrão. Então, esse pano molhado no meu pescoço é o que mais funciona para tirar o sono para mim, tá? Tá bem? Vamos ver quem mais aí tá falando. A Marcita tá olhando. Quem mais dá uma dica aí? O que faz para tirar o sono, né? Agora, evita de uma refeição pesada, né? A gente sabe que em viagem, evitar um almoço pesado. Isso daí é terrível, né, gente? Nossa Senhora. Almoço pesado é uma coisa que realmente você vai sentir sono. Então, lanche, suco de frutas, um lanche leve.
E muito líquido, tá? Muito líquido. Tome muita água, muito suco. Tá bom? A Denilze está aqui também. Oi, Denilze. Ela disse que ela... lá de Londrina. Já a Denilze Beltrano. Tá aí a Denilze Pé Vermelho aí. Eu durmo muito na garupa da moto. Ai. Bom, eu ia falar sobre garupa ainda há pouco e vou falar agora, já que a Denilze falou aí. E eu muito delicadamente, viu, Denilze? Eu vou falar que não deve dormir em garupa. Por quê? Porque a garupa é o segundo olhar do piloto. Isso é importante. É o segundo olhar do piloto. Claro que o piloto é responsável pela pilotagem. Mas a garupa também. A garupa não está lá só para olhar passarinho. Né? A garupa está para ajudar o piloto. Principalmente, tem que ser o contrário. Principalmente se a garupa perceber que o piloto está com sono. Eu já vi gente... Olha, eu já vi gente se safar de um acidente, poderia ter sido até mortal, porque a garupa viu que o piloto começou a dormir e estava indo de frente com o ônibus. E o que ela fez? Ela deu uns tabefe no capacete. Isso é real, gente. Eu estava junto. Eu e a Marcita estávamos juntos. Então, eu posso falar que eu presenciei isto. Se não fosse a garupa acordar o companheiro que estava dormindo, ou estava tendo aquelas piscadas de alguns segundos, que é o suficiente para você sair da sua pista, se ela não acorda ele, os dois tinham entrado de frente no ônibus. E eu não sei se eles estariam vivos agora. Então, a garupa, ela também tem que estar atenta na viagem, olhando, ajudando o piloto. A Márcia, ela me avisa muitas coisas lá na frente. Ela bate assim no meu ombro e fala lá, ó. Eu falei, opa! E às vezes eu não tinha visto. E a Márcia viu. Entendeu? Porque às vezes você enxerga até melhor do que o piloto que está pilotando. E uma, que você está despreocupada no sentido de estar olhando tudo que está acontecendo em sua volta, e o piloto está mais focado na pista. Ele não está com o olhar em tudo. Então quem está vendo mais as coisas é o garupa também. Então, gente, eu já vi garupa salvar a vida do piloto ou dos dois, porque estava atento na viagem. E a garupa dormindo é um perigo constante. Às vezes o piloto precisa dar uma freada rápido e a garupa que não está atenta vai subir em cima do piloto. Ou numa curva. Você entendeu? Então, olha, não durmam. Garupas. Ou amarra. Não é amarrar. A garupa tem que ajudar a pilotagem segura. Ela tem que também olhar o que está acontecendo na estrada. Ela tem que ser companheira do piloto. Não pode deixar toda a responsabilidade só para o piloto e acabou. Você também tem a sua parte a ser feita numa viagem de moto quando você está na garupa. O piloto depende de você aqui atrás, como eu dependo da Márcia, que ela esteja atenta. Porque eu sabendo que a Márcia está atenta, eu também fico mais tranquilo. Porque é preocupante para o piloto saber que a garupa dorme. Porque, puxa, será que a Marcita dormiu? Então tem que tomar mais cuidado, porque ela está dormindo. Eu fico preocupado se eu sei que ela está dormindo. Porque isso pode causar um acidente. Ou numa emergência, ela pode até cair da moto. Porque ela está dormindo. Então, garupa é a companheira de pilotagem do piloto. É aquela que está atenta a tudo também. E está curtindo a viagem. Como o piloto. Mas, gente, não durmam em cima de moto. Não durmam.
nem garupa e muito menos o piloto. Claro, não é mesmo? Tá bem? Então, Nossa Senhora, a garupa não pode dormir. Não pode dormir. Não é? Se tiver com sono, pede para parar. Isso. Outra coisa. Quando você está... É muito comum você viajar com os amigos, não é? Muito comum você chamar seus amigos ou seus amigos chamarem. E às vezes tem gente que você não conhece no grupo, que também vai viajar com vocês. E aí, o que acontece? Você está em grupo. Olha, outro ponto que causa acidentes. A pessoa, quando está viajando com um grupo, e se ela começa a sentir sono, o que geralmente acontece? A pessoa continua com sono e não fala para ninguém, para não atrapalhar a viagem de todos. Ou fica com vergonha de falar que está com sono. Entende? Ele se sente coagido. Ele fala assim, eu não vou parar todo mundo aqui só porque eu estou com sono. E continua a viagem. E aí mora o perigo, porque ele de fato pode dormir e ocasionar um acidente gravíssimo. Então, quando você vai viajar com um grupo de amigos, esta questão do sono tem que ficar muito bem clara para todos, como é importante e também como é perigoso você viajar com sono. E que todos têm que saber que se alguém ali estiver com sono, é hora de parar. Então esta pessoa vai lavar o olho, vai tomar lá o seu café com coca, vai tomar o seu Red Bull, vai tomar seu Monster, vai colocar o lenço molhado no pescoço, vai molhar o pulso, entende? Vai fazer o que para ele vai, ou vai deitar lá na grama com a jaqueta fazendo um travesseiro e por 15 minutos esquecer do mundo e relaxar e dar aquela sonequinha de 15 minutos para recuperar. Mas façam isso. Isto, num grupo de motociclistas que estão viajando, tem que estar muito claro isso. E não tem nada que ficar com vergonha de falar que você está com sono, ou que você chegou numa exaustão tamanha que você precisa dar uma parada. Isso não é atrapalhar ninguém, é salvar vidas. Gente, moto é a coisa mais deliciosa do mundo viajar, mas também é uma das coisas mais perigosas do mundo. Você não está com um brinquedinho na mão. Esse brinquedinho pode matar você e outros. Então, viajar é uma arte, gente, de responsabilidade. Saber viajar é uma grande arte. E saber viajar bem, né, é importantíssimo. Importantíssimo você saber viajar e não correr risco desnecessariamente. Pelo amor de Deus, avise os amigos, se você está com sono, que você precisa parar. Todos vão compreender. E quem achar ruim, ele que vá sozinho. E se alguém não compreender que você está precisando parar, se ele ficar nervoso, irritado, é melhor até que ele vá embora, porque ele vai colocar em risco todo o grupo. Essa pessoa não serve para viajar com você. Se uma pessoa não compreende que você precisa parar porque você está cansado ou com sono, esta pessoa não serve para viajar contigo. Deixa ela embora. Ou manda ela embora. Fala assim, meu amigo, com você eu não viajo mais não. Você está arriscando a minha vida e a dos outros. Eu estou falando uma coisa, gente, que mata, que é o sono. É um dos pontos polêmicos. Quando a gente tem uma discussão, uma conversa, uma reflexão sobre os cuidados de uma viagem, o sono é uma das principais que tem que estar na pauta de discussão. O que fazer quando alguém estiver com sono no grupo? Parar. Para no local e faz todo o que deve ser feito para amenizar o sono. Mas não corra o risco de fato, dormir na viagem. Que aí acaba a sua viagem. E de todo mundo. Não é? Tá bem? Bom,
Agora, assim como a gente tem um mornaço que aumenta o sono da gente e tal, tem alguns fatores da natureza, alguns fenômenos que nos ajudam. Quando você tem uma estrada, às vezes, que tem buraco, que você precisa ficar mais atento, muito vento, que você precisa equilibrar a moto, não é mesmo? Ou muito movimento. Então, quando tem esses fatores externos, ou os fenômenos naturais, além do normal, isso faz com que você também fique mais atento, né? Tá bom? Isso acontece, né? Dependendo do lugar que você está passando. No caso de altitude, gente, eu vou falar uma outra coisa que é muito importante, que é uma das principais. Sabe o que é? O remédio. Tem remédios, principalmente remédios para antigripes, anti-inflamatórios, dão sono. Remédio que às vezes você toma para dor de cabeça, ou para relaxamento muscular, tá? Ou você pegou um resfriadinho e que está tomando lá um remédio para gripe, um comprimido, geralmente dão sono. Quem está indo para altitudes, né? Altitudes, vai atravessar, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, né? E que a gente fica com falta de oxigênio, que dá sonolência. Às vezes você toma remédio para isso. Então, o que acontece? Eu tive um caso que eu estava indo para o Peru e na cidade de Mazuco, né? Depois de Puerto Maldonado, você entra lá no Acre. Eu fui pelo Assis Brasil, que é a última cidade que faz divisa com o Peru no Acre. Entrando na ruta 30C, que vai para Cusco, você passa por Puerto Maldonado e eu dormi em Mazuco, cidade de Mazuco. Metade do caminho até chegar em Cusco. Dali, de Mazuco para Cusco, tem mais 320 quilômetros. Subindo a mais de 3.000 metros de altura, com serras, com curvas assim, realmente muito fechadas, né? Ou seja, é uma estrada lindíssima, mas muito perigosa devido à altitude e também devido à própria estrada em si. Serras, subidas e tudo mais. Falta de oxigênio. E eu fiz a besteira. Eu nunca tinha feito isso. Eu não sei por que eu fiz isso. É uma daquelas bobeadas que a gente faz na vida, né? Aquelas bobeadas que depois você se arrepende. Eu fui em Mazuco, numa farmácia, comprar um remédio para altitude. Porque eu não sei, eu já viajei várias vezes para altitude, nunca tive problema. E não ia ser daquele dia que eu ia ter problema também. Mas eu resolvi tomar um comprimido que a farmacêutica me deu. E olha, uma farmacêutica, jaleco de farmacêutica, doutora lá da farmácia, responsável da farmácia. Você via que a pessoa era formada, né? É uma farmácia muito boa. Agora, eu falei assim, olha, eu vou subir para Cusco, e ela conhece, altitude, e eu queria um comprimido para mal da altitude, para não passar mal. E ela me deu uma cartelinha, e ela falou assim, tá, pode tomar. Eu falei, tá bom. Gente, eu tomei, e meia hora depois eu comecei a viagem. E mais ou menos uns 40 minutos depois, eu já estava na estrada, subindo a serra, começou a me dar um mal-estar, uma tontura, um enjoo, começou a girar tudo na minha frente, a ficar a vista embaralhada, tanto é que eu caí com a moto. Eu cheguei a cair com a moto, eu e a Márcia no chão. Foi. Eu fiquei tão mal, só que não caí na estrada. Eu fui parar no lado esquerdo, né, que tinha uma área maior, e tinha uma pequena depressãozinha assim, uma inclinação, mas de nada. Aquilo ali, se você tivesse bem, você nunca ia cair ali. Mas, gente, aquilo bastou para eu e a Márcia capotar pro chão. Literalmente, comer as pedrinhas do chão ali. Né? E foi o remédio. O remédio me deu um piripaque tamanho, um sono que eu não conseguia ficar com o olho aberto. Eu tentava ficar com os olhos abertos, a pálpebra pesava tanto que eu apagava assim, ó. Literalmente apagava.
É uma coisa de louco. Eu me lembro a sensação horrível até hoje. Me passo mal até hoje com esse remédio. Agora, eu fiz uma coisa errada. Eu tomei um remédio que eu não conhecia, que não precisava, e já peguei a estrada sem conhecer o efeito que aquele remédio ia me dar. Agora, um erro gravíssimo também foi da farmacêutica em não me avisar, que ela viu que eu estava de moto. Cheguei de jaqueta, de luva, cheguei na farmácia que eu já estava pronto para sair. Então ela viu que eu estava de moto. E ela não me alertou que aquele remédio iria me dar um sono violento. Para que se eu tomasse aquele remédio, jamais subir em cima de uma moto. Jamais. Porque poderia me matar. Então, remédios. Cuidado ao ingerir remédios. E aqueles que você já conhece, que tem um efeito que pode causar sono, que causa sono, então, gente, não tome para viajar, não pilote se você tiver uma questão que você está em medicamentos, etc. E se você for obrigado a ser medicado, não é o momento de você pilotar se aquele remédio te dá sono. Tá certo? Então, remédio, todos quase tomam remédio, ou seja, por um motivo ou por outro. Eu conheço muito mais gente que toma remédio do que aqueles que não tomam remédio. E remédios geralmente dão sono. A maioria dos remédios dão sono, porque ele vai mexer com o seu metabolismo de alguma forma. Então, foi um exemplo que eu tive na minha vida, com aquele remédio que eu tomei Mazuco, lá no Peru, que eu falei que nunca mais na minha vida eu repetiria tal besteira, que eu faria uma coisa tão errada, que me serviu de uma lição, gente. Uma lição muito grande, porque eu cometi um dos maiores erros numa viagem. Você se automedicar com uma farmacêutica te passando um remédio e não saber qual é o efeito que esse remédio iria te dar de uns minutos para frente dali. Todos tomaram. Tá bem? Então, é isso. Para mim foi uma lição de vida essa questão de medicar sem necessidade. E assim, olha, eu poderia ter causado um acidente grave, porque o sono foi violento. Tanto é que eu devo uma truta para a Márcia, que depois eu tentei melhorar. Que eu não dormi. A Márcia não aconteceu, na Márcia não teve problema. Eu tomei remédio. Né? Você tomou o remédio, Marcita? A Marcita disse que tomou e para ela não fez nada. Mas para os outros fizeram. Então, o que acontece? Eu fiquei naquele lugar que eu caí lá, ergui a moto, tudo. Fiquei um tempo respirando, oxigenar o cérebro. Até aquele momento que eu não estava bem ainda, mas resolvi mesmo assim continuar a viagem. Porque até Cusco eu tinha mais 300 quilômetros pela frente. E assim, a noite cai cedo, às 5 da tarde, eu tinha que passar ainda mais de 3.200 metros de altitude, e eu resolvi continuar. Mas, gente, foi uma viagem horrível, estragou o dia da viagem, paramos num lugar tão lindo. Era uma casa feita de pedras e madeiras, e atrás passando um rio de água turquesa, aquela água azul gelada, que tinha truta. E nesta casa era um restaurante de beira de estrada que ele servia a truta, frita, truta. Imagina essa truta como devia estar. Eu estava tão mal, que eu parei para tomar uma água, para colocar aquele lenço no pescoço que vocês sabem. E a Márcia queria ficar um tempo lá no restaurante, comer a truta, saborear a truta. Eu estava tão ansioso para chegar em Cusco, porque eu estava tão mal, que eu falei para a Márcia, uma outra vez a gente para aqui, mas agora a gente vai continuar a viagem. Estraguei, além de estragar o meu dia, eu estraguei também o da Márcia. E eu estou devendo essa truta para ela, lá entre Mazuco e Cusco, naquele restaurante, na montanha, não sei quantos metros de altura, com aquele rio de água turquesa, azul turquesa, aquele água verde, esverdeada, né? Esmeralda, de água gelada, que tem truta, pescado na hora, gente. Pensa naquele momento.
se não era o momento para parar ali, para tentar me reconfortar e tal, mas a ansiedade foi mais forte. São coisas, gente, que é um aprendizado de vida viajar. São erros que eu não quero cometer mais em viagens. Estragar um dia de viagem. E um dos lugares mais lindos da viagem, diga-se de passagem, que é aquela ruta 30B de Mazuco a Cusco. É um dos lugares mais lindos do Peru. Entende? E devido a um medicamento, eu estraguei a viagem. Bom, tá aí então, gente, alguns relatos sobre o sono. Muitos passaram aqui informações de dicas do que fazem para diminuir o sono, não é mesmo? Então, é isto. Eu acho que as coisas principais que eu separei para a nossa conversa de hoje, nós falamos aqui, né? Tem várias... Então tá, gente. Espero que tenha valido demais essa reflexão, né? E eu falar em reflexão, eu escrevi uma coisa aqui para vocês pensarem um pouco, para refletirem. Não é porque estamos vendo lindas paisagens, fazendo uma higiene mental que nos permite tolerar viajarmos 10, 12, 13 horas. Pare e pense nisso aí que eu achei muito legal para a gente fechar a nossa conversa, essa reflexão. Não é porque estamos vendo lindas paisagens que estamos tendo uma higiene mental, né? E devido a nos proporcionar isso, a gente ter que aceitar a fazer uma viagem de 12, 13, 15 horas num dia. Não é? Não é verdade? Não é isso? Tá aí uma reflexão. Tutu Rossi, Marcita, para vocês. Bom, conversa curta de hoje. Foi show, né? Porque é um assunto importante. E não vamos dar carona ao sono, não é mesmo? A Abramet, Associação Brasileira de Médicos de Trânsito, parabéns pelo trabalho que eles fazem. Parabéns mesmo. Bom, vamos dar um oi aqui. O Cláudio falou de medicamentos antieméticos, que é contra enjoo. Sim. Né, são provocadores de sono. De sono. Que é o caminho, né, também. O Dr. Cláudio falando com todo o conhecimento de um médico, né? De remédios que dão sono, né? E aqui os antigripais, todos eles, né? Os antigripais também. Bom, opa, o Lauro Vale está aqui, já mandando um oi para nós. Logo no começo eu não falei, eu já entrei num assunto que as pessoas já começaram a perguntar, a dar sugestões, então a live hoje entrou direto no assunto, né, gente? Então agora eu vou dar um oi para vocês, agradecer imensamente a contribuição de todos vocês, porque eu sei que tem muita gente que tem muita experiência em viagem, que tem muita experiência em sono, e que tem muita experiência em tirar sono, não é mesmo? Eu sou um deles, viu, gente? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa experiente em amenizar sono. Para mim, eu já sei o que eu tenho que fazer para que eu amenize meu sono, eu tire quase por completo o meu sono. Eu já sei o que eu faço para mim, sabe? Agora cada um tem, né? Tem que aprender. Mas sempre temos o que aprender, sempre. E sugestões são sempre muito importantes para todos nós. Porque às vezes serve para ele e serve para você também. Tentem depois, essa questão do lenço molhado no pescoço, se dá resultado para vocês. Né? O exercício, né? Esticar aqui o braço, o pescoço, as pernas, fazer exercício. A hora que você para tomar um café e também tomar uma água, fazer exercícios de alongamento também. Isso tira o sono, além do seu corpo agradecer, né? Que você está fazendo alongamento. Então, viajar de moto é uma grande arte, né? Então, faça valer cada quilômetro da sua viagem com muito prazer. Porque viajar tem que ser prazeroso. Porque senão qual o sentido da viagem, né, gente? E sempre, sempre com a segurança em primeiro lugar. Indiscutivelmente. Goste ou não goste quem esteja junto, o problema é deles. Mas a sua segurança não tem dinheiro que pague. Ela é sagrada.
A segurança é sagrada, né? Tá certo? Beleza. Então, bom, gente, tá aí então, nossa live de hoje, 10 horas, mas valeu demais nossa conversa, né? Conversa curta, deliciosa, porque é tão boa que é curta. O tempo passa voando assim que a gente nem vê, por isso que ela fica curta, né? E não esqueçam de no nosso YouTube, Tutu Rossi Mototurismo, tudo junto. Se inscrevam, gente. Já passei dos 700, hein? Estou com 700 e pouquinho lá. E vamos chegar nos 10 mil logo, com a ajuda de vocês. Compartilhem, falem para os amigos se inscreverem, não é? E vamos melhorar o nosso canal do YouTube, que só tem coisa boa. Só tem essas lives, esses assuntos importantíssimos, não é mesmo? Olha quantas dicas hoje de extrema importância, né, sobre o sono, né, como amenizar o sono. Isso pode salvar vidas, essas dicas do outro, né? Pode salvar vidas, sem exagero mesmo, não é mesmo, gente? Tá? Então, compartilhem, divulguem nosso canal do YouTube, e a Marcita sempre coloca lá, toda semana, vai instalar todas as lives nossas de segunda-feira, estão no nosso YouTube. O seu Ítalo, tá bom? Com a gente. Com o seu Ítalo está aqui, Valeu? Então tá bom, gente. Tarararara. Marcita vai colocar nossa música. Eu desejo para vocês, eu e a Marcita, aquela semana abençoada, aquela semana cheia de saúde. Deus abençoe a cada um de vocês, né? Assim, com muita saúde, né? Com momentos bons, com amor, uma harmonia em família, né? E é isso, gente. Tenha aquela super semana e tamo junto. Até a próxima live, na próxima segunda-feira, às 20 horas, Instagram e Facebook. Até lá, fiquem com Deus. Beijão, valeu por hoje. Foi legal. Foi legal. Isso daí. Mas ninguém. Própria mesa. Nova cateia. Com a molécula da cafeína aqui que eu não mostrei para vocês, ó. Acha que eu não tinha feito, ó? A molécula da cafeína aqui, ó. C8H10N4O2. Eu não quis entrar em detalhes aqui, ó. Molécula da cafeína. Olha aí. Joia? Não, eu ia explicar a molécula aqui, toda a formação da molécula da cafeína, tudo, né? Tá certo? Mas não deu tempo. Eu preferi dar atenção às sugestões de vocês. Como é que ela chama ali? 137 trimetilxantina. 137 trimetilxantina. A Catarina está dizendo que lá molécula, isso me faltou em Atacama. Faltou lá a molécula aí, ó. Tá vendo? Olha aí a molécula, gente, da cafeína. 137 trimetilxantina. Esse é o nome químico da molécula, essa fórmula, né, química da cafeína. Da cafeína. Tá aí? Beleza? Bom, vamos em frente. E nunca bobeie com o sono. O sono pode matar. Valeu? Beijo, gente. Abração meu e da Marcita para vocês. Fiquem com Deus. É isso aí.